Bom dia, turma do sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Douglas e sou o seu professor de Geografia e hoje nós vamos falar a respeito de a história do planeta Terra. No capítulo passado, nós falamos como que formou o universo. Então você viu que a teoria mais aceita é de que o universo ele veio a partir de uma grande expansão cósmica, conhecida como Big Bang. E nessa expansão cósmica, nós temos a origem do espaço, do tempo e de todas as coisas que existem. Lembra disso? Nós falamos também no modelo heliocentrista, de que diz que o Sol é o centro do nosso sistema solar, que é a teoria de Copérnico, desenvolvida por Copérnico, mas comprovada por Galilei, através do aperfeiçoamento de uma ferramenta muito moderna para a época, o telescópio. De lá para cá, o telescópio mais famoso do mundo, o Hubble, ele descobriu coisas incríveis, imagens impressionantes para toda a humanidade a respeito da origem do universo. Contudo, hoje nós vamos falar sobre a história do planeta Terra. Se o universo se formou a partir do Big Bang, como que se formou o nosso planeta Terra? Você já parou para imaginar a formação da Terra, como que acontece, como que surgem as montanhas, os mares, a vegetação e principalmente a própria humanidade? Pois bem, para isso nós temos alguns passos. Você precisa compreender sobre arqueologia, antropologia e geologia. Essas três ciências vão ajudar a nossa ciência, a geografia, a compreender a estrutura do planeta Terra e como que se desenvolve toda a dinâmica do planeta em si. Preste bem atenção. Quando falamos em arqueologia, estamos falando da ciência que estuda aquilo que é o desenvolvimento da humanidade antes da escrita. Então, a arqueologia estuda o homem antes da escrita. A antropologia, ela estuda o homem em todos os seus aspectos. O homem, seus aspectos. Então, o homem vai estudar as culturas, ele estuda as sociedades, o modo de produção, as músicas, tudo relacionado ao homem. E a geologia, que vai estudar a origem e a formação da Terra. A formação da Terra. Preste bem atenção, essas três ciências, elas vão ajudar a nossa ciência e somado com a geografia, nós vamos ter um entendimento completo a respeito da formação do planeta Terra em todos os seus aspectos do relacionamento humano, cultural, das relações sociais entre os homens e da formação da superfície da Terra. Dentro dessas características, você vai ver um elemento chamado de sistema Terra. O que seria esse sistema Terra? É exatamente a dinâmica ou o funcionamento da estrutura do nosso planeta. Então, você vai observar que o planeta ele tem uma dinâmica própria. O planeta Terra é onde acontecem toda a vida que conhecemos. O próprio conceito de vida ele é baseado naquilo que temos na Terra. Então, as ciências, elas permitem o estudo do planeta Terra e de todos os tópicos que margeiam a vida na Terra. Note o seguinte,
Quando estudamos o espaço geográfico, nós estamos analisando as relações existentes entre todos os seres vivos do planeta e obviamente, isso inclui o homem. E esse planeta, ele tem toda uma dinâmica, um funcionamento. Você vai ver que o planeta ele tem relevo, clima, vegetação, ele tem biologia, ele tem oceanos e por aí vai. Dessa forma, nós vamos ver que o planeta Terra, ele é composto de água, solo na sua superfície e junto com a atmosfera, que são os gases desenvolvidos ou os gases que existem na superfície da Terra. Esses gases, a atmosfera, são muito importantes para o desenvolvimento da vida, pois fornecem o oxigênio necessário para a vida no planeta e também protege o planeta Terra dos raios solares. Agora, como que acontece a formação do planeta Terra? Para isso, nós precisamos compreender que a Terra passou por um processo de evolução. Você vai observar que no princípio a Terra era extremamente quente, porque ela ainda estava no processo de formação. Com o passar do tempo, a Terra foi ficando cada vez mais resfriada, foi passando por um processo de resfriamento, e esse resfriamento permitiu as condições ideais para o surgimento dos primeiros micro-organismos. Agora, é importante você pensar o seguinte: quanto tempo durou a formação da Terra? Veja, nós estamos falando de um período de 4,5 bilhões de anos. E esse 4,5 bilhões de anos, ele basicamente é uma estimativa do tempo em que a Terra começou-se a se formar até o momento de hoje, onde a vida humana surgiu na Terra. Nós estamos falando de um tempo muito longo. Não é como o nosso calendário. A Terra tem um calendário próprio. Você provavelmente tem aí 9, 10, talvez 11 anos de idade, correto? Pois bem, você nasceu mais ou menos no ano de 2009, 2010. 2009, 2010 de quê? A nossa referência do calendário é Cristo, o nascimento de Cristo, a pessoa mais influente de todo o mundo ocidental. Então, existiu o antes de Cristo e o depois de Cristo. Antes de Cristo, nós vamos falar de um tempo muito antigo ainda, paleolítico, neolítico, que formam a estrutura da Idade da Pedra Lascada e também a Idade da Pedra Polida. Contudo, se a gente for voltando no tempo, voltando, a gente vai chegar a um período dos dinossauros. Isso aproximadamente 120 milhões de anos. É muito tempo. E antes dos dinossauros, o que acontece? Ainda existe muito tempo antes da Terra. Se os dinossauros foram há 120 bilhões de anos, aproximadamente, e a Terra tem 4,5 bilhões de anos, nós estamos falando de um tempo que não dá para contar no calendário mais. Para isso, nós chamamos de tempo geológico. E esse tempo geológico, ele vai dizer a idade da Terra e as coisas que acontecem na superfície da Terra. Por exemplo, você sabia que a Terra está em constante transformação ainda hoje, passando por um processo de resfriamento? E esse resfriamento, ele é contínuo e acontecem dinâmicas entre aqui onde nós estamos, a superfície da Terra e o centro da Terra, que ainda está muito quente, muito quente. Pois bem, sobre a estrutura da Terra, nós vamos falar numa próxima aula. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!